Ainda não. É agora. Boa tarde a todos. Então, estamos aqui na nossa terceira reunião do Laboratório de História Regional do Patrimônio. É uma sequência aí de estudos, né, de discussão de textos sobre a questão do próprio conceito de história regional. E hoje nós vamos conversar aqui sobre o texto do Durval Muniz de Albuquerque Júnior, O Objeto em Fuga, algumas reflexões em torno do conceito de região. É um artigo que foi publicado pela revista Fronteiras de Dourados, de Mato Grosso do Sul, em 2008, né? E é até interessante porque uma das universidades, um dos programas de pós-graduação que são citados pelo Durval ao longo do texto, que teria como temática fundamental a questão da história regional, é o programa de Dourados, né, da Universidade de Dourados. Enfim, falando um pouco, né, como é comum, como é costume aqui nessas reuniões do AIRP, o autor, o Durval, ele é professor do Ceará, né, da Universidade... Universidade... Perdi. Eu achava que ele era do Ceará, entendi completamente. Eu acho que ele já foi. Ele já foi, Isadora. Mas ele já foi. Na minha época de graduação, na sua época de graduação, ele era do Ceará, porque eu lembro que nós convidamos ele lá em Florianópolis para um evento e era do Ceará. Ele está na Federal do Rio Grande do Norte, já tem um tempo. Sim, eu fiquei com isso na cabeça, até abri aqui o Lattes dele, mas realmente nem aparece. Enfim, ele tem graduação pela Universidade Estadual do Paraíba, mestrado em História pela Universidade Estadual de Campinas e doutorado pela mesma universidade. O Durval, ele é um nome importante dentro da área de teoria da história, né? Ele tem umas discussões muito relevantes, muito atuais, utiliza como arcabouço muito, e aparece aqui no texto, né, Foucault, muitos filósofos, ele é lido por alguns como um historiador pós-moderno, né, até por conta de todas essas referências que ele traz aqui, nesse texto, em outros textos dele, e ele tem, sim, refletido bastante sobre a questão da história regional. Esse não é o único artigo em que ele traz à tona essa problemática, né? Enfim, eu vou só falar rapidamente o que eu achei enfim, mais interessante no texto, e a gente discute aqui de uma maneira mais informal, né? Eu achei interessante, até pelo que a gente discutiu na outra reunião, achei que acabou respondendo a muita coisa que a gente colocou há 2 semanas atrás, né? Ele fala muito dessa relação entre universidades, programas de pós-graduação, enfim, centros de conhecimento periféricos, né? Então, essa questão da história regional como uma problemática, uma questão que aparece nesses lugares, nesses espaços, mas que também isso é um problema, em certa medida, que ele percebe. E a questão que também nos outros textos a gente discutiu, do problema em ver a região como um conceito, como um dado prévio, natural, né? Como se o historiador não tivesse por que questioná-lo, né? Então, toda a argumentação dele vai nesse sentido de mostrar, né, de pensar a região também como um problema histórico, né? Um problema que o historiador deve, enfim, se perguntar, deve se indagar sobre, né? E aí ele vai falar o que para ele, né, várias possibilidades para entender a região, né? E aí me chamou a atenção, na página 58, por exemplo, só aqui para fazer uma conexão com uma coisa que eu já trabalhei bastante, trabalhei nas turmas da disciplina Construção do Pensamento Histórico, acho que a maioria de vocês aqui que foram os meus alunos lembram disso, né? Na página 58, ele fala um pouco sobre a ideia de região como um acontecimento histórico, né? Como um produto de afrontamento, disputa, exclusão. E eu lembrei muito do filme Narradores de Javé, quando eu estava lendo essa passagem, né? E aí eu fiquei pensando nisso. Se eu fosse ver, eu vi inúmeras vezes esse filme, né? Inclusive porque eu passava ele para a turma e tal. Se eu fosse rever o filme hoje, com certeza a orientação que eu teria na minha cabeça, né, a partir dessa abordagem da história regional, seria outra, né? Essa ideia mesmo de um lugar que é construído, né, que é objeto de disputa, né, o tempo todo. Então, essa ideia da identidade, por exemplo, aparece muito forte aqui também por conta disso, né? Então, assim, a identidade ela também deve ser analisada criticamente,
né? Ele fala até de um perigo, né, de uma historiografia regional que acaba voltando a uma ótica memorialística também, ou seja, de não criticar a identidade ou a identificação com o local, mas, de certa forma, de exaltar, né, também essa identidade. Então, é um perigo que a gente acaba percebendo, às vezes, né, em algumas narrativas que se colocam como historiográficas, mas que têm esse tom muito forte de uma exaltação, né, isso ele fala depois, na página 59, por exemplo. E aí, enfim, eu acho que o texto ele é muito rico, ele comenta sobre muita coisa, né? Ele tem essa veia, assim, até uma coisa de uma linguagem, né? Uma narrativa muito circular, digamos, né? Ele vai nas ideias e volta. Parece que ele está realmente fazendo um exercício de argumentação nesse sentido de querer convencer a gente, né? Com qualquer texto ele tem isso. Mas eu acho que as ideias centrais são essas, né? A ideia da região como um conceito, mas como um lugar produzido socialmente, né? E isso que a gente tem que ter em mente, porque para o historiador, né, tudo é construído socialmente. E aí ele vai dizer, em determinado momento, que o historiador... Eu acho legal essa parte, né, que ele começa a dizer o que o historiador regional deve fazer, né? O que o historiador que tem a região como temática central deve fazer, para depois também desconstruir isso. Ele deve desconstruir a noção de região, né? Ele deve pensar essa região dentro de uma ótica do ficcional, não da mentira, né? Do ficcional como algo inventado, produzido, né? E por que motivos? Por quem? Para quê? Né? Então, na verdade, é por isso que a gente fala, né? Que existe até, enfim, algumas leituras, não sei se equivocadas, do autor, né, que imputam a ele muito essa questão dele ser um pós-moderno, e aí, então, não vamos citá-lo. Né? Então, eu acho que ele é muito provocativo. A gente pode discordar de algumas coisas, mas eu acho que está totalmente dentro do que a gente conversou até aqui, e a partir de outros autores que não necessariamente são vistos como pós-modernos. Enfim, a gente pode entrar em mais detalhes, ou a gente pode conversar mais livremente, mas eu acho que é basicamente isso, né? Não vou me alongar muito. O que vocês acharam? Pois, Adora, essa questão da identidade, né, e essa questão dele falar do perigo do historiador de cair nesse memorialismo, me lembrou muito essa discussão que a gente está tendo recentemente da questão dos monumentos, né, de como as paisagens e os lugares de memórias que fazem parte da construção do espaço, né, da construção dessa região, às vezes a gente cai num regionalismo, num apego muito grande a uma memória que foi construída naqueles determinados espaços, aí vira essa querela enorme, né, de devemos derrubar esses monumentos, ou então a gente deveria ressignificá-los, mas mantê-los, né, e de como a gente vê, assim, gente da área, né, que defende meio que uma manutenção dessa memória que ela é basicamente memorialista e ela serve a um determinado discurso, né? E como ele alerta essa questão desse perigo, né, para o historiador regional e como esse texto ele se torna cada vez mais atual, né? Como essa discussão está muito latente até agora, no momento. Até engraçado porque algumas pessoas me procuraram, né? Enfim, você coordena um laboratório de história regional e patrimônio, o que você acha dessa situação atual dos estados? E é justamente isso que você falou, né? Na verdade, a gente, como historiador, a gente deve entender o lugar de produção também desses espaços, né? Desses lugares de memória. Aí eu li um texto muito interessante, acho que da Hebe Matos, falando sobre exatamente isso, né? Que, quer dizer, a gente tem em mente que esses lugares, essas estátuas, sim, eles foram formados como homenagens, mas não naquele contexto daqueles atores, né? Porque parece muito isso, né? Tem que manter porque é histórico, né? E aí, o que é esse histórico? É patrimônio, é histórico. Assim, a gente vai perder a história. No entanto, assim, sei lá, a estátua lá do Bandeirante não foi feita no contexto mesmo do bandeirantismo, ela já é uma releitura, ela já é uma interpretação, né? Então, assim, a gente pontuar, né, criticamente esse tipo de coisa. Então, assim, tem várias pessoas, né, enfim, debatendo sobre isso, né, e dando sua opinião, mas eu acho importante, sim, a gente pensar nisso de uma forma extremamente crítica, né, no sentido de que
Não é porque é patrimônio, não é porque é um monumento que deve ser preservado em qualquer circunstância, em qualquer contexto, de qualquer jeito, né? Isso deve ser pensado, sim, enquanto sociedade. Enfim. Isso faz parte de entender a região, né, como uma coisa que ela está acontecendo, ela está sendo construída a todo momento, né? Então ela... Exatamente. Né? Exatamente. E é justamente isso. É um pouco, não sei se é ele ou nos outros textos que a gente leu, é aquela fala de que a partir do momento que você percebe a região ou o patrimônio, a memória, como construções, isso abre também para desconstrução, né? Porque você entende que aquilo não é natural, ou seja, não necessariamente aquilo tem que existir para sempre daquele jeito, né? E também fez parte de um processo. A Suzana quer falar eu acho que quando eu reli esse texto do Durval, primeiro que a impressão que me deu, assim, eu fui marcando algumas partes que eu gostaria de destacar aqui na reunião, dá aquela sensação de que tudo é destacável, né? Dá para marcar tudo. O texto tem muitas coisas que, na verdade, ele consegue verbalizar, ele consegue escrever muitas coisas que a gente pensa e que às vezes tem dificuldade de colocar no papel. Então, eu concordo com a Isadora, às vezes a imagem do historiador Durval Muniz de Albuquerque tem algumas leituras que podem ser equivocadas, e se ele for pós-moderno, qual é o problema? E a questão, eu acho que é muito mais de... me chamou a atenção como nós estamos falando a partir de um laboratório naquele local regional tradicional. Nós estamos falando a partir de um laboratório que foi constituído dentro de uma universidade que é central, no Rio de Janeiro, a UF, mas que é um polo afastado. E eu acho que o Durval também tem esse lugar de fala interessante. Ele é um historiador importante, reconhecido, mas ele fala do Nordeste, ele não fala desse grande eixo, e ele mesmo menciona esse eixo Rio-São Paulo como a história nacional, e os outros fazem as outras histórias. Então, eu acho que esse é um ponto importante. Outro ponto que ele chama a atenção, e que me foi muito caro relembrar isso, nos é cobrado algo muito importante nesse momento. Como profissionais, como historiadores, e a gente não tem como ser neutro, a gente não tem como se afastar do nosso lugar, da nossa região de estudo. Então, esse é um desafio importante, e para quem já foi meu aluno sabe que eu falo isso, os meus orientandos muito. Às vezes, quando a gente está escrevendo algo e o professor, o orientador ou um colega que está lendo esse texto diz, não, mas aqui eu não entendi. Você fala assim, como você não entendeu? É óbvio. É que a gente está tão mergulhado naquele objeto de estudo ou naquela região que parece que algumas coisas já são dadas. São fato, e que você não precisa desenvolver, você não precisa problematizar, você não precisa desconstruir para explicar. Ele cita Derrida no texto, e eu acho que essa ideia da desconstrução que o Derrida traz é muito importante, porque nós temos que ter a coragem, primeiro, de assumir, sim, eu estou fazendo história regional, sim, eu vou partir de um recorte espacial e temporal, e que eles não são necessariamente, ou não devem ser conflitivos, e eu não vou me despir de tudo que eu tenho, de toda a minha bagagem, para olhar de fora. Mas é curioso tentar olhar de fora, quando a gente está fazendo estudos, pesquisas sobre o lugar onde a gente mora, onde a gente vive, é tentar olhar de fora para esse lugar, como os outros veriam isso, que é meio que o que a Alba falou na reunião passada. Por que é que o trabalho dela sobre agricultura familiar no Norte Fluminense é importante para quem não é do Norte Fluminense? Eu acho que essa é o grande desafio de quem está fazendo história regional, e não estudando regionalismos, não de forma pejorativa, não, eu vou enaltecer os vultos sagrados da minha região, eu vou enaltecer as paisagens, eu vou... desconstruir no sentido de tentar olhar para o processo que levou aquela região, aquele monumento, aquele discurso a ser construído, ou a ser cristalizado, e a gente está olhando para ele hoje como algo, bom, é isso, mas isso
foi construído em algum momento a partir de uma disputa de poder. E eu achei interessante ele fazer essa rememoração da origem do termo, que vem desde de Roma Antiga, e de como isso é uma questão ligada a poder, a disputa de poder. E a gente está falando hoje do norte fluminense, por exemplo da minha pesquisa, mas esse norte fluminense é uma construção que teve distensões, que teve retrações, que teve personagens diferentes, e isso não é fácil de fazer. Esse afastamento não é fácil de fazer, mas ele é muito necessário, senão a gente cai de novo no que o Durval mesmo fala, que se nós ficarmos num papel de porta-vozes de um discurso já construído, de uma valorização de alguns elementos de uma determinada região, a gente vai estar se assumindo como o primo pobre do interior que está fazendo uma história menor. E não é isso. O que a gente tem que fazer é mudar o ângulo de percepção. Não é olhar aquilo que a gente usou na expressão que a gente usou na reunião passada, sentado no trono, olhar para o resto do Brasil. É mudar o ângulo da onde você está falando e mostrar que isso, no nosso caso, é a história do Brasil. Você estava falando, aí eu lembrei, né? Porque eu comecei a falar narradores de Javé e não aprofundei, né? Ficou naturalizado, né? Achei que todo mundo estava entendendo, mas enfim. Para quem não sabe, né? Acho que todo mundo aqui viu, mas é um filme que narra um pouco a história de uma comunidade, né, muito pobre no sertão nordestino, que se chamaria Javé, né, que não existe, que é fictícia, e que ia ser destruída por conta de uma barragem, né, que ia ser construída na região, enfim, e aí eles tentavam construir, elaborar a história de Javé para mostrar que ali existia uma riqueza cultural, um passado mitológico, enfim, tudo isso. E aí, eu lendo o texto e a Suzana agora falando, o que me vem à mente é essa noção de região como uma comunidade humana, né? Então, assim, uma construção que tem a ver com os seres humanos, né, que habitam num determinado lugar, ou enfim. Porque quando eu penso em Javé, é um pouco isso, né? O fato de ali ser destruída, aquelas pessoas terem que ir para outro lugar, faz com que, então, que região é essa? Né? Enfim, é como se aquele lugar por si só não fosse nada. Porque, à medida em que aquelas pessoas saem de lá, aquilo ali vira outra coisa, completamente diferente. Então, quando a gente pensa nessa questão da desconstrução, né, me veio muito à mente o exemplo mesmo do filme, né? É a desconstrução real, né, digamos assim, né, concreta, porque aquela comunidade toda é destruída. A ideia também de que quando a gente cria uma região, delimita uma região, a gente faz o que é natural se fazer, eu vejo como natural. Você está tentando domar uma situação, domar um contexto, porque não dá para falar sobre tudo em todos os momentos, como aquele livro que a gente falou, não dá para fazer a história de 1500 aos dias atuais. Não... Então, você delimita, você recorta, você define. E a região acaba sendo uma espécie de justificativa natural para aquela delimitação. E durante muito tempo a gente naturalizou esses limites. E como o Durval fala, que acho que realmente é muito importante, é isso. Não é quem estuda ou está se propondo a fazer história regional, não é para estudar o que acontece dentro desses limites, é para estudar a construção desses limites, né? Acho que essa é a grande sacada. Não é simples, eu não sei, em nenhum momento do texto eu percebi ele dizendo que é simples, mas é importante fazer. Não é, porque eu até brinco que eu tinha feito um recorte para o meu estudo e depois eu fui perceber que esse recorte era ineficiente para falar sobre, porque tinha outras coisas que aconteceram antes para que o meu estudo tivesse um arcabouço metodológico. E aí eu fiquei, cara, é muito complicado isso, a gente às vezes, ter que ir voltando para compreender, né, o que acontece naquele determinado momento. E igual você também falou, Isadora, sobre essa questão da região ser uma questão humana, de um local onde tem pessoas, que também é o estudo da história isso, que ele vai falar também no texto, né, que é a região uma obra social.
que vai delimitar o modo de pensar, de querer, de falar, de gostar, de preferir, de olhar. E isso me chamou muita atenção, né? Porque a gente vai, às vezes, perceber que certas culturas regionais, ela não se engloba somente dentro daquele status político de cidade. Por exemplo, eu percebo muito que Campos, ela tem a cultura de Campos tem uma abrangência muito maior do que a própria cidade de Campos, você vai ver até hoje. Você envolve outras cidades, envolve outras questões. Então, assim, é importante também pensar nisso, né? Que não é só uma questão política, que nem ele fala, não é uma dominação somente política, onde tem aquela delimitação, questão de fronteira, né? Mas é uma questão que ultrapassa, porque são pessoas, elas estão localizadas em outros espaços que não só o espaço político de dominação que a gente, às vezes, pode estar estudando. Com certeza, né? Ele vai falar até isso, né? Do saber e do desejo, né? Que é a ideia mesmo de identidade, né? Tem vários... O conceito de identidade, ele também é polissêmico, né? Existem várias discussões em torno disso, mas eu lembro do Ernest Renan, que eu também sempre cito, né? Que por conta daquela discussão da Alsácia e da Lorena, que acaba... Eu acho que também é um exemplo interessante de a gente trazer, porque é uma região que justamente está em disputa constante, né? Ali entre o final do século XIX e o início do século XX, entre Alemanha e França. Então, essa questão identitária ali, ela é muito rica, porque, ora, você é parte do território, aí não é só uma questão de dominação, de política, né, administrativa, é uma questão também cultural, como você colocou, social. Então, ora você é francês, ora você é alemão. E o que isso implica, né? E aí o Renan, no final do século XIX, vai escrever o texto, que é uma nação, e para ele, a nação é um plebiscito diário, ou seja, as pessoas elas têm que constantemente votar, entre aspas, a favor, né, se identificar como pertencentes a uma determinada nacionalidade. E a nação também é uma região, né, como a gente está falando aqui, né, essa ideia que a Suzana falou, né, no final a gente está fazendo história do Brasil, né, mas mesmo para quem tem muito essa dicotomia na cabeça, né, do regional versus o nacional, se a gente for pensar, a nação também é uma construção, também é uma região criada, né, no século XIX, principalmente, tem essa ótica dos estados nacionais, então, muitas vezes o estado pode vir antes da nação, né, ou seja, a dominação política, enfim, chega antes do que essa identificação afetiva, porque ele fala isso aqui, né, de quanto que essa afeição ela é necessária, né, para se construir mesmo essa ideia de região, né, então não é só uma coisa que vem de cima para baixo, é uma coisa que as pessoas, por uma construção, por um processo, não é dado, né, mas as pessoas, elas realmente se sentem pertencentes a um determinado lugar, né, e isso, em alguns períodos, é muito forte a questão nacional, por exemplo, né, existem esses marcos que são essenciais, mas a gente está vendo que também, por uma série de fatores, determinados lugares que não necessariamente estão fora desse eixo, né, que ele fala aqui, que a gente já comentou, também tem uma identificação muito forte com um local, digamos, mais restrito, né, e nem por isso menor, né, então, realmente, a coisa ela é muito mais interessante, muito mais complexa, né, que se fosse realmente só uma dominação de cima para baixo, digamos, ou só uma questão política, administrativa, né, engloba todos os setores, na verdade. Então, você identificar o que é a região é importante. Em cima disso que Isadora está falando. O texto, na página, último parágrafo, na verdade, uma parte do último parágrafo da página 58, quando ele cita Foucault, para mim é muito interessante. Ele fala o seguinte: dirá Foucault que não há poder sem a produção correlata de um saber. Não há espaços de poder que não sejam imediatamente espaços de saber. Isso exige do historiador da região que se questione sobre os saberes que lhe deram forma, que lhe deram identidade, que a definiram, que a demarcaram, que lhe deram uma visibilidade e uma dizibilidade, que a nomearam, que a distinguiram, que a recortaram, que lhe deram rosto, características. É muito importante saber também quem é que produziu os discursos que definiram essa região. E a gente costuma falar isso é a La Thompson é uma coisa muito a história dos vencedores, quem foram quem relatou isso, quem definiu, quem demarcou. Então, se a gente está falando de disputas territoriais, que são disputas políticas, que são disputas econômicas, que são disputas ambientais, a gente está
olhando também para uma narrativa vencedora nessa definição do que seja uma região. E aí a gente poderia pensar em narrativas alternativas ou em outros tipos de documentos que poderiam reforçar isso. Aí eu fiquei pensando numa colega de vocês que já se formou, que eu participei da banca do TCC dela, orientando da professora Cláudia, a Mariana Cristo, que trabalhava como Mão de Luva. E agora eu descobri, eu ainda não consegui ver, mas tem um seriado na televisão sobre o Mão de Luva, um seriado, acho que de 4 ou 5 episódios, aqueles seriados de época, e a ideia de região daquele grupo era outra, ultrapassava as fronteiras que a gente tem de regionalismo hoje para o norte fluminense. E aí eu fico me perguntando isso, pelo menos para mim, eu pessoalmente, como pesquisadora que está estudando o que eu chamo de região norte fluminense, como eu falei na semana passada, na semana retrasada, depois de uma definição do que eu estou entendendo por essa região, eu começo a trabalhar com ela. E a história, especialmente da cidade, do município de Campos dos Goytacazes, tem muito dessa versão de que pertencia ao Rio de Janeiro, mas à comarca do Espírito Santo, mas é uma visão fluminense do evento. Eu sempre fico me perguntando, e tenho procurado alguns livros das versões capixabas dessa desvinculação, porque existem outras narrativas para essa construção dos limites regionais que nós temos hoje para esse caso. Fico pensando, por exemplo, no oeste de Santa Catarina, que eu estudei no meu mestrado, que também foi uma região incorporada muito tardiamente, nos últimos anos do século XIX. Até então, era uma região de conflito com a Argentina. E a literatura e a historiografia, durante muito tempo, se debruçaram sobre as versões brasileiras e anteriormente portuguesas sobre esse território em disputa. Então, tem um livro que eu gosto muito, que ele foi escrito em 1902, pelo Otton Gama Dessa, que se chama Aos Espanhóis Confinantes. Ele escreve um livro que é a versão dele, ele era o escrivão de uma comitiva do então governador, que foi aos extremos do território para verificar como é que estava essa incorporação dessa porção de terras ao Brasil. E ele escreve muito chocado, porque é uma região que, por exemplo, tem nacionais falando castelhano. Como assim? Porque é uma região de fronteira, é uma região com limites muito efêmeros. Não tem nenhuma delimitação física de um grande rio que a separe da Argentina, então ficava uma coisa, ele ficou muito impressionado, saindo da capital, indo para essa região, sabendo que era uma região meio misturada, sem limites definidos. E é interessante você olhar isso. Qual é a versão ou a visão do outro lado sobre essa incorporação? A gente tem casos muito recentes na história do Brasil, como o Acre, como a própria mudança de nomenclatura de territórios para estados, como Amapá e Roraima. Como é que as pessoas vivenciaram isso e não nós que temos uma narrativa externa disso, né? Isso também acho que é um ponto importante do que o Durval fala. E uma coisa que eu achei interessante sobre essa questão de fronteira, né, é porque eu viajei uma vez para o sul e eu estava exatamente numa cidade fronteiriça. E era o que dividia a cidade, era uma rua entre a Argentina e a cidade onde eu estava. E foi muito engraçado que meu pai perguntou assim, e como é que são os argentinos? Tipo assim, o outro, né? E eu acho que é muito isso que ele trata no texto, questão regional do eu e do outro, essa diferença que tem. E o cara falou, não, eles são até gente boa. Mas assim, atravessar uma rua mudava totalmente a questão da língua e certos costumes que ele tinha. E é muito interessante que no texto ele vai falar sobre isso, né? Sobre o discurso vencedor, que a região é um discurso de vencedores. Quando a gente estuda a região, a gente estuda a questão de quem venceu, de quem ganhou, de qual foi o discurso dominante. Então, assim, foi muito chocante para mim, que eu nunca tinha ido num lugar fronteiriço, ver isso tão nitidamente, né? Que você atravessar uma rua
muda a linguagem, muda o jeito, e você fica assim, gente, só atravessou uma rua, tão perto, mas tão distante em certas questões culturais. Vocês estão falando, eu fico pensando muito na questão básica do historiador, né, que é o perigo do anacronismo. Eu acho que, no final das contas, a gente tomar esses cuidados faz com que a gente não caia no anacronismo, né? Eu tinha uma professora na graduação que eu achava muito engraçado, porque ela era professora de Brasil, Império, mas eu acho que ela, enfim, acabou dando também Brasil Colônia. E aí ela, recorrentemente, ao longo de todas as aulas dela, a fala era as terras que hoje comumente chamamos de Brasil. Ela nunca falava Brasil, né? Porque tinha toda essa discussão. No início, ela comentou sobre isso, a gente leu texto sobre isso, né? Quer dizer, o território que hoje a gente conhece como Brasil, até a Suzana falou, né? Se você for pensar, o Acre é uma coisa super recente, né? Se você for no século XIX, é outra configuração também, né? As disputas ainda estão acontecendo, essa ideia de que realmente a região ela é um resultado de disputas políticas, disputas militares, inclusive, né? E aí eu lembro muito disso, né? Isso me marcou enormemente. As terras que hoje nós conhecemos como Brasil. Então, você dizer... e a gente acaba fazendo isso, ainda que a gente tome todos esses cuidados, para a gente se fazer compreendidos, né? Enfim, para a gente ter... A linguagem é isso, a gente poder se comunicar. A gente vai falar de um Brasil no século XVIII, de um Brasil no século XIX, né? Ainda que a gente tome cuidado e a gente tente estabelecer todos esses marcos e essas questões, né? Em algum momento a gente escapa e tem que falar disso. Mas ter isso em mente, né, de que o Brasil, ou uma determinada região, região do Norte Fluminense, uma determinada cidade, enfim, se você pensar até nas nomenclaturas todas que existiam, né? Antigamente era província, né? Antigamente o norte do Brasil, né, no século XIX, não é a região norte que a gente tem hoje, né? Os estados do norte. Então, assim, isso é um cuidado primordial, porque se você está olhando para aquele contexto, né? E aí você faz esse exercício de não tomar as coisas como dadas, como naturais, né? Tentar realmente entender o contexto com um olhar próprio para o contexto, para o que aquelas pessoas viviam, isso é essencial, você entender que não é como é hoje, né? Então, a gente é isso, né? Pela linguagem, pela comunicação, a gente acaba escapando um pouco para se fazer entender, mas é essencial ter esse cuidado, porque senão a gente cai também no anacronismo. Se você, estudando a região norte fluminense, né, num determinado contexto em que era outro norte fluminense, ou sequer se falava em norte fluminense, não existia nem essa nomenclatura, isso já abre para uma série de questões, né, para o pesquisador, né, que não estão para além do seu objeto de estudo. Eu acredito que qualquer pessoa que vai trabalhar com qualquer questão, né, seja ela política, cultural, econômica, isso deve, sim, trazer algumas respostas interessantes, né? Eu acho que a gente tem que partir disso. Assim como o recorte cronológico, né, que a gente também falou 2 semanas atrás, o Paulo Vitor até comentou sobre isso, ele é muito mais claro para o historiador o quanto ele é uma construção, né? O quanto ele é um recorte feito conscientemente por aquele que está produzindo saber histórico, enfim. E o espacial não, né? Então, é justamente a gente tentar ir um pouco além nessa discussão, né? Mais alguém quer falar? Acabei falando muito. Eu queria ouvir mais vozes, além das nossas, né, Isadora? Mas eu tenho uma coisa para colocar também que eu não consigo, não posso deixar de... A gente não está aqui levantando nenhuma bandeira, defendendo como a melhor abordagem histórica, mas é o que a gente faz. Então, a gente está dizendo como, por quê, e em que termos a gente está se propondo a fazer história regional. Eu acho que isso é algo importante, porque a gente ainda tem uma percepção no senso comum de que história regional é sinônimo de história local. E o Duval usa essa expressão no texto, e eu sempre vou lembrar da minha graduação. Eu participei de um projeto que era sobre uma região geográfico-ambiental que seria ocupada por águas de uma barragem de uma hidrelétrica. E quando as empresas que estão fazendo esse tipo de obra são contratadas, elas têm que fazer um RIMA,
que é um relatório histórico ambiental da região, inclusive se existe alguma comunidade, ela vai ser deslocada e tal. E esse relatório, enfim, eu participei, era um grupo da universidade, da minha universidade, que fez a parte histórica de pesquisa sobre essa área que seria inundada. E o professor, que era um dos coordenadores do nosso grupo na época, o professor João Klug, ele falava isso. Quando a gente usa essa expressão de resgate, eu sempre me imagino assim, de roupa de mergulho, mergulhando lá no lago da hidrelétrica para resgatar alguma coisa. A gente não está resgatando nada, não é esse o objetivo. E isso também é um cuidado que a gente tem que ter ao falar de um determinado lugar, de uma cidade, de um grupo de cidades, de uma região, de um país. Nós não temos, como historiadores, nenhuma obrigação de enaltecer um discurso corrente, que é o que o Paulo Vitor estava dizendo das estátuas. A gente não tem que admirar, olhar ao longe como se fosse um monumento que não pode ser contestado. A própria palavra, conceito, monumento, ela poderia ser desconstruída, porque a gente usa ela como um lugar comum. São os monumentos tombados, mas o que é um monumento? Basicamente é algo que está dado, que não necessariamente precisaria ser contestado. Só que, com o passar do tempo, com a vida, com o cotidiano, novas questões vão surgindo, novos problemas históricos vão surgindo, novas perguntas vão surgindo, e necessariamente novas respostas têm que ser produzidas e descobertas e pesquisadas. Então, se você olhar para uma determinada estátua, um monumento, num determinado lugar, ele é importante não por ele especificamente, mas pelo contexto em que ele foi produzido, que discurso ele estava querendo passar e quem o elaborou. E eu acho que o nosso papel é muito esse, é o de transformar monumentos em documentos, porque documentos são analisáveis, são questionáveis, são problematizáveis. E um monumento, ele é admirável, mas vamos desconstruir a própria ideia, a própria palavra, conceito monumento. O que é isso? Porque não existem lugares e monumentos vazios. Vocês conhecem um texto meu que eu apresentei numa jornada, que ele foi publicado agora, num capítulo de livro, sobre os jardins, os parques e os passeios. O livro ficou muito bonitinho, deixa eu fazer a propaganda aqui para vocês. Olha, saiu como História Ambiental 3, o livro está bem interessante, da Garamond. Não saiam de casa para comprar agora, para ir para a livraria, para pegar o Covid, mas a ideia é que a gente pode entrar no Campo de Santana, no Jardim Botânico, no passeio público, ou numa praça de qualquer cidade, e não entender a construção daquele espaço como um espaço social de disputas, como um espaço em que você olha para uma praça e vê um gradil nela e você acha simplesmente bonito, e sem problematizar em que momento essa grade foi colocada e qual foi o objetivo. Impedir que quem entrasse, separar que pessoas. As plantas que estão ali, elas estão ali por quê? O que elas estão representando? Vamos construir uma imagem de uma natureza bonita, domada, organizada e não selvagem? É um discurso de um determinado momento da história. Significa que a gente tem que colocar esse parque, esse jardim abaixo? Não, mas não é simplesmente olhar para ele como, nossa, o Campo de Santana representa a nossa natureza. Não. Então, na verdade, desde que eu comecei a me envolver mais proximamente com história ambiental, que é a minha área, eu nunca mais fiz um passeio de carro, de ônibus, olhando pela janela do veículo e vendo a paisagem como algo dado. Eu sempre tento olhar, nossa, essa árvore não é daqui, olha, é uma árvore exótica que está ocupando essa região, quem a trouxe, em que momento? Eu acho que esse é o nosso papel como historiador, tentar ver problema, é achar questionamentos, tentar fazer com que a nossa pesquisa, o nosso trabalho preencha essas lacunas, e novas lacunas vão surgindo conforme o tempo vai passando, porque nós vamos mudando como sociedade. Então, não existe uma região definida.
O que a gente chama de norte fluminense pode sumir, se desmantelar daqui a pouco, pode virar poeira, sonho, como o Durval fala. Então, a gente precisa realmente pensar nessa... na verdade, eu acho que esse texto serve muito para que, quando nós formos fazer cada um dos nossos textos, baseados nas nossas pesquisas, a gente tenha isso em mente, tenha o Durval lá no fundo, que o que a gente está escrevendo não pode simplesmente ser naturalizado. A região, a natureza, os grandes nomes da região, tem que analisar isso. Agora você deu exemplo, eu só vou comentar, e é rápido. Você deu o exemplo dos parques, né? Porque eu acho que é um exemplo muito pertinente, porque remete a uma ideia de natureza, né? Então, naturalizar uma natureza que não é natural, né? Mas eu penso até na paisagem urbana mesmo. A gente, na cidade, a gente não tem esse olhar. A gente, que eu digo assim, normalmente, né? No senso comum. Você não tem esse olhar de andar pela sua cidade e se perguntar por que a rua tem aquele nome, né? Por que aquele prédio tem aquela construção daquele jeito. Enfim, isso também é um olhar de desconstrução para o mundo, né? Eu acho que é ligar aí uma lupa, né? E realmente ficar atentando para tudo, né? Para realmente a gente entender a historicidade das coisas. No final das contas, é um pouco isso também. Mas agora eu vou deixar os alunos falar. A gente faz isso quando a gente viaja, vai para um lugar desconhecido, mas a gente não faz isso no nosso lugar. Isso é importante fazer. Essa questão do monumento me lembra o texto do Legoff, né, que é super clássico para explicar essa questão do documento monumento, né? E como a gente tem eu digo aqui a comunidade do nosso campo, né, dos profissionais de história, a gente tem uma facilidade ali de fazer uma problematização e uma crítica muito maior aos documentos escritos, né? E esses monumentos passam mais de forma mais naturalizada, né? E isso pode ser uma herança, assim, tipo, dessa visão que a gente, como a Suzana disse, a gente passa por esses lugares e a gente não percebe, né, a historicidade e a construção. E se existe uma construção, poderia existir também uma desconstrução desse tipo de saber que a gente pode estabelecer por esses documentos e monumentos, que o documento, ele também é monumento, né, segundo o Legoff. E a gente não tem tanto apego assim, aos monumentos escritos, a gente joga fora torto e direito aí. Mas isso também remete a uma tradição historiográfica, né, de pensar, né, enfim, quando a história se configurou como ciência, o que era a fonte, né, então também tem um pouco a ver com isso. Eu acho que a gente também, pelo menos essa coisa de quando você está em outro lugar, o seu olhar está mais apurado, você está prestando mais atenção nas coisas que na sua cidade, no seu cotidiano, você não percebe. Tem uma questão disso dos monumentos que eu fiquei pensando nesses últimos eventos de... pessoas que em um determinado momento da história foram enaltecidas e mereceram uma estátua e que hoje são questionadas como personalidades, bom, elas não vão deixar de existir como pessoas e no contexto delas, mas eu fico pensando, por exemplo, os campos de concentração. Eles existem, eles são visitados, e em nenhum momento essas visitas são para enaltecer, pelo menos eu não consigo ver isso. É um dos momentos mais bizarros, horrorosos e cruéis da história do mundo, e esses lugares, a gente não vai apagá-los da nossa história, mas analisá-los, problematizá-los, é entender quando, por quê, como eles aconteceram, não é justificar a questão, mas é entender como ela se deu naquele contexto, naquele momento. Então, não resolveria problema. Eu acho, sim, que muitas desses monumentos têm um espaço na nossa sociedade superlativo, que não precisariam ter, e que não, ou que poderiam estar onde estão, mas não
como coisas dadas, que precisaria ter um contexto, mas simplesmente destruí-los não vai apagar as marcas do que aquele monumento, que a pessoa, o evento que aquele monumento está representando, fizeram quando fizeram. Então, acho que é importante isso. A gente tem Então, quando a gente fala dos personagens do Norte Fluminense, não é que a Benta Pereira, o José do Patrocínio, eles devem ser mencionados, falados, mas não como algo dado. Eles são heróis do ponto de vista... Heróis, ia falar isso. Eles são heróis do ponto de vista da tribo Goitacá que vivia na região. Os bandeirantes paulistas eram heróis para os indígenas. Ou então, qual é o lugar deles? Acho que essa questão é importante. Fala, Iago. Fala, Iago, quer falar? Não, já falei. Isso até que você me falou, né, da Benta Pereira, eu lembro muito, porque também estamos no primeiro período, a gente vai no arquivo e aí tem toda essa conversa sobre a Benta Pereira e tal. Quem é de Campos conhece como heroína campista, quem não é, talvez nunca tenha ouvido falar, porque tem essa coisa também local, né, essa questão da identidade ali muito forte, né, então eu nunca tinha ouvido falar antes de ir trabalhar em Campos, enfim. E aí é muito curioso, porque aí os alunos começam a perguntar aqui, perguntar ali, e aí, numa determinada situação, os alunos vieram falar comigo: Isadora, eu descobri uma coisa incrível. Aí eu, o quê? A Benta Pereira tinha escravos. Aí eu, sim. E por que isso é incrível, né? Já sabendo o que viria a seguir, né? Então, como é que ela pode ser heroína se ela tinha escravos? E aí a gente começou justamente a problematizar isso, né? A partir disso. Então, assim, que sociedade instituiu a Benta Pereira como heroína? Quando que foi, né? Quando que se iniciou, digamos assim, essa construção do mito da Benta Pereira? Era uma questão, ela ter escravos naquele momento, uma questão negativa, né? É uma questão para nós hoje, enquanto sociedade, né? Ou deveria ser, né? Mas não era naquele momento. E a gente sabe que quando a gente cria esses mitos, esses heróis, a gente esquece, né? A dialética da memória do esquecimento, né? Da lembrança de esquecer, né? Então, assim, muita coisa é esquecida. Então, hoje, ela já é lida, né? Já tem esse foco na Benta Pereira heroína. Então, a questão dela ter sido uma mulher que tinha escravos, porque ela era uma mulher da elite campista, isso também é um outro ponto, porque a gente hoje tende a olhar o herói como aquele outsider, né? Que vai romper com todas as estruturas, né? Não era. Ela teve ali uma questão que enfim, também já é problematizado, né? A gente teve um TCC até defendido há uns 2 anos atrás sobre isso, da Fernanda Santos, né? Desse mito em torno da Benta Pereira, que também não quer dizer que ela era uma pessoa abominável, né? Porque eu acho que é isso que a Suzana está falando, né? Não é também, então não vamos tratar desses personagens, ou então é para mostrar que eles eram péssimos, não, contextualizá-los minimamente, né? Vê-los naquele momento em que eles agiam enquanto seres políticos, sociais, enfim. Né? Então, é muito curioso isso, porque o estranhamento diz muito sobre o nosso lugar, né? Então, assim, como que ela pode ser uma heroína se ela tinha escravos? Sim, mas num determinado momento, durante muito tempo, não era problema ela ter escravos, né? E muito disso também, com o passar do tempo, foi sendo apagado, né? Ao ponto de hoje, no senso comum, digamos assim, esse discurso memorialista que ele fala tanto aqui, né, que seria oposto ao discurso historiográfico, ao ponto de que as pessoas, inclusive, tendem a ver a Benta Pereira realmente como uma revolucionária no modelo quase que revolução bolchevique, né, que está ali pelo povo, né, então você vê esse tipo de discurso aparecendo, sim, nas ruas de Campos, né, enfim, nos desenhos das crianças nas escolas. Essa aluna fez esse trabalho muito interessante. Então, nesse sentido. Eu não estou falando com isso que necessariamente a Benta Pereira é realmente um ser abominável, não é isso, né? Mas é entendê-la no seu momento e entender essas construções que foram feitas ao longo do tempo para hoje ela ser tida como a heroína campista. Então, que heroína é essa, né? Como a Suzana falou, para quem, né? Enfim. Eu acho, enfim, louvável fazer uma menção aqui que no final do texto, a Cláudia não está aqui porque ela faz
a direção dessa linha de pesquisa, mas que ele cita ali a importância do ensino de história para discutir todas essas questões que abarcam as discussões do História Regional, né? E principalmente a importância porque parte do currículo dessas escolas municipais, elas contemplam essas questões de identidade, dessas construções regionais, desses vultos históricos que a gente tanto discute hoje, desses monumentos. É importante fazer menção como um canal, né? É fundamental, que abarca todos esses conceitos, essas discussões que a gente faz dentro do campo da história regional, e de forma a democratizar, né? Que é a maneira mais democrática de divulgação desses conhecimentos que a gente produz. Quando eu li essa parte, também já no final, falando sobre a questão do ensino de história, eu lembrei muito também da matéria que eu fiz com a Cláudia sobre história regional. Acho que a Ruana também estava, acho que tem um pessoal aqui que também estava nessa matéria. E a gente utilizou, né? A gente leu um artigo falando sobre o currículo como lugar de fronteira, justamente para trazer esses debates, né, dentro da questão do ensino de história. E isso que você falou também, eu acabei me lembrando desse texto. E é bem legal. Dominique Júlia? Oi? O autor do texto. É Mozart Silva, eu acho. Ah, tá. Uhum. Acho que é isso. Eu queria trazer algo, eu tô um pouco envolvida com as questões das relações sociedade atual e história por conta da quarentena com a Escola de História da Unirio. Eu já mandei alguns convites, toda segunda-feira a gente faz um debate às 5h no canal do YouTube da Escola de História da Unirio. E aí eu estou pensando agora em história regional, por que ela continua sendo construída como lugar comum e difundida? É importante nós olharmos por que é que esses discursos políticos, muitas vezes político-partidários, dominantes, enaltecem determinadas regiões. Estou pensando no oeste do Rio Grande do Sul, no norte fluminense, no Triângulo Mineiro. Você ressaltar, valorizar essa pseudo-identidade regional também tem um componente político importante, porque você como morador daquela região, se identificar com ela, com os políticos dela, você vai votar nessas pessoas porque eles estariam representando a sua região, por exemplo, no parlamento. Não pelas ideias deles, mas ele é daqui da região. Quem nunca ouviu isso? Não, vou votar nesse candidato a deputado, porque ele é daqui da região, então ele vai fazer alguma coisa a mais pela região dele. Então, muitas vezes a gente deturpa também essa percepção do que seja a região para fins que são de disputa de poder. De novo, como o Durval fala, à la Roma. A gente está falando de uma disputa de poder, e é uma disputa de poder que tem, sim, reflexos hoje no cotidiano. Por que é tão importante falar em Norte Fluminense, em Baixada Fluminense, Baixada Santista, em usar essas expressões ou construir expressões que delimitam contornos regionais, tem reflexos imediatos hoje em quem representa politicamente os estados brasileiros. Então, não está também, você não é livre de presentismo o que a gente está fazendo. A gente está fazendo, ou definindo, ou se assumindo como historiadores regionais, também para entender esse desenho recente do papel da região. O papel da região hoje no desenho político brasileiro, no desenho econômico brasileiro. A outra coisa que a gente sempre ouve tal região é o que está sustentando o Brasil economicamente, como se levasse o resto do Brasil nas costas. Quem interessa esse tipo de discurso, né? E, ao mesmo tempo, eu volto na questão do Rio de Janeiro, né? Porque, enfim, eu lembro muito dessa discussão do Rio de Janeiro para fora do Brasil. O Brasil é representado pelo Rio de Janeiro, né? Então, assim, as identidades, a cultura, aquilo que é mais visto, digamos,
é o Rio de Janeiro. Então, assim, até essa questão de Brasília ser a capital, né, e o Rio de Janeiro ser a capital cultural. A Brasília é a capital política, São Paulo é a capital econômica e o Rio de Janeiro é a capital cultural. Isso é muito interessante se a gente parar para pensar, que também tem um histórico, né, não foi dado também. Tem um motivo de ser assim, né? Então, se você entende toda a configuração do Estado Nacional Brasileiro ao longo, né, dos séculos 18, 19, enfim, você vai entender também isso melhor, né? E pensar novamente também o Rio de Janeiro, enfim, como uma região, né? Que é aquilo que a gente tanto já falou, né? Não é a história nacional, é a história também de um lugar específico, né? E aí, pegando o gancho, eu não sei se vocês querem falar mais alguma coisa. Eu só queria dizer, olha, a gente já chegou a 4 horas, acho que cada um, se alguém quiser fazer algum comentário ainda geral, para variar, a gente falou muito, né, Isadora, mas acho que agora, se alguém quiser fazer ou alguma experiência pessoal do que tá, esse texto pode estar ajudando no gerúndio, no trabalho de cada um de vocês, em como vocês estão percebendo os objetos de estudo de vocês, se ajudou, isso pode ser importante para a gente direcionar as próximas reuniões. De certa forma, tem ajudado, falando mais especificamente da pesquisa, né, porque ajuda a entender aquilo que realmente a gente acaba naturalizando, né, a fronteira política, né, a capitania do Espírito Santo, a capitania do Rio de Janeiro, e ver como que essa definição, esse recorte, ele é muito móvel durante o tempo, né. Então, por exemplo, essa grande discussão que o Eugênio traz no livro dele, né, se Campos pertence ao Espírito Santo, se pertence ao Rio de Janeiro, e você vê nos documentos esse conflito, né? Uma hora o Rio de Janeiro, né, o Conde de Resende, falando, não, no documento ele diz, Campos, distrito de Campos, que pertence ao Rio de Janeiro, né? Mas ele falando contra a atuação de um ouvidor que é da comarca do Espírito Santo. Então, você vê como que há esses conflitos ali, né? Isso é bem interessante. Então, eu percebo isso na minha pesquisa, vejo que, como a Cláudia até comentou ontem na reunião que a gente teve, né? A própria definição das comarcas, a criação das comarcas, é mais ou menos aquilo que o Albuquerque toca no texto dele, né, de como que a demarcação de região também é demarcação, é um controle, né, um controle sobre os corpos, né, sobre aquilo que deve ser explorado, né, economicamente, enfim, então eu consigo perceber isso melhor a partir dessas nossas discussões, do nosso texto. Para mim, a questão é muito importante, porque agora, nesse novo TCC, eu vou falar sobre a questão da cidade, né? Das obras que vão fazer a cidade de Campos crescer. E é muito interessante essa questão de denominar, em 1834, essa questão de já colocar Campos como uma cidade. Então, assim, é muito interessante como que esse recorte ele já é feito muito instantaneamente para se construir essa identidade, né? Campista, de Norte Fluminense. E a gente vai até falar, a Cláudia até me mostrou uma coisa muito interessante que eu não sabia, eu não tinha me atentado, essa disputa, né, entre Campos e Niterói. Então, como que essa questão de território é muito importante, como essa delimitação de região é muito importante para começar a se criar um debate sobre qual é a melhor cidade. Então, assim, esse discurso dominante, quando a gente começou a falar sobre esse texto, para mim foi incrível, falando sobre a questão de região, e essa questão de sempre lembrar, né, que foi uma disputa, que não foi dado, que foi uma questão de, até o próprio termo significa questão de militarismo, né, de guerra, então a gente compreender que nada é muito natural, que às vezes a gente vai estudando história, isso aqui é natural, Campos está na cidade, que legal. Mas, assim, o ponto é a gente perceber que é uma disputa muito grande, que envolve locais até distantes um do outro, né? Principalmente para a época, o quanto que isso é interessante. Então, o texto, assim, foi muito interessante para até mesmo a gente tirar essa naturalização das coisas. Só para comentar, a gente falou muito sobre esse olhar, tentar não ter o anacronismo, né? Esse olhar do hoje, do que é essa região hoje para a gente, do que é a região no contexto que a gente está estudando. E o que você está falando, Bruno, é um pouco o contrário, quer dizer, como é que houve uma construção lá, né? As suas fontes trazem essa região, trazem essa concepção de cidade, que também deve ter alguma coisa a ver com uma visão também hierárquica, né, de urbanismo, de civilização. Eu fico imaginando nessas questões, né, já que é século XIX, a gente sabe que
que são questões muito importantes naquele contexto, né? Então, assim, a própria fonte já está te dando, entre aspas, né, uma determinada concepção que você também tem que desconstruir, né, a partir de outras fontes, a partir dessa análise conjunta, né, também de entender aquele contexto. Então, é uma preocupação dupla também, né? Na minha pesquisa, pessoalmente, fugindo um pouco aí do Norte Fluminense, aí, reforçando essa ideia de que história regional não necessariamente é história local, né? Eu trabalho com a questão do... o meu recorte espacial é o Rio de Janeiro, né? Mas um esforço de me afastar um pouco dessa região político-administrativa e me aproximar mais de uma região cultural, né? Como eu trabalho essa ideia de cidade das letras, né? Pensar o Rio de Janeiro ali dentro da ótica da história dos livros dos impressos, mas pensando numa região cultural, né, de como essa efervescência cultural, essa coisa dos livros, dos impressos, da cultura letrada, ela está presente ali e como ela pode moldar o Rio de Janeiro numa região com critérios diferentes, sem ser esses critérios políticos, administrativos, econômicos, ou seja, que são facilmente e comumente atribuídos ao Rio de Janeiro. Na última reunião que eu tive com a Isadora, a gente estava conversando exatamente isso que você falou, Vitor, porque me surgiu o questionamento se o nosso objeto é praticamente a mesma coisa, o recorte facial é o mesmo, e aí me surgiu esse questionamento se eu tinha que problematizar a noção de região que eu estava usando, o espaço, essa coisa espacial do Rio de Janeiro mesmo. E aí a gente chegou à conclusão que não, ia ser melhor para o trabalho indicar que a minha região é uma região cultural, que eu não estou pensando essas questões político-administrativas, e sim a questão cultural, a questão letrada, enfim. Vamos poder trocar figurinha aí, então. Em relação ao texto de hoje, eu percebi assim, dois caminhos assim que na hora que eu estava lendo possíveis para mim, assim, um é a questão do herói, porque eu sempre estou em conflito com o herói. Eu falo, não quero colocar esse nome aqui, porque, né, vai ficar meio esquisito na minha temática. Mas ele mostra um caminho de como trabalhar com um grande herói, assim, sem ficar enaltecendo. Isso é um ponto, assim, que me deu, assim, um estalo. O outro é a questão do ensino de história, porque, assim, eu trabalho no município de Cambuci, então eu sempre tento trazer a história da região para dentro da sala de aula. Mas ainda fica assim, mas para que, professora, que eu quero saber, sabe? Nem meu avô, nem avô nessa época eu tinha e tal. Então eu pensei, quando ele fala que a região não é um dado, mesmo se eu recortar ali, olha, esse período que a gente estava estudando nem era o município que é hoje, ainda assim eles vão questionar que não tem nada a ver com a história com a vida deles hoje. Então é uma forma, quando ele fala, né, que a região não é um dado pronto, ela está sendo construída, eu acho que eu vou conseguir aí levar para os alunos que a gente ali está construindo a região que eles vivem, é uma forma de mostrar que eles fazem parte da história, que é uma dificuldade assim que eu tenho enorme, assim, de como que meu aluno de 14 anos faz parte da história. Eu sempre tenho esse conflito aí de conseguir resolver. Eu acho que com esse texto é um caminho assim que eu posso começar por aí, né? Mostrar que como a região não é um fato dado. Acho que travou a minha conexão. Não, a gente está te ouvindo, Alba. Ela saiu. Caiu. A Alba sempre traz essa ideia do chão de fábrica, né? Ela é professora do município e eu acho que isso é muito importante porque ela saiu da graduação imediatamente para a sala de aula, um concurso público, e essa coisa da Alba vivenciar o cotidiano de como é complicado levar o que a gente debate aqui, o que a gente debate na sala de aula de uma universidade como a nossa,
como as nossas, para a sala de aula. O quanto essa transposição e o quanto isso aqui que a gente está fazendo é importante, porque dá ferramenta para o que a gente faz. Não é que você vai trabalhar Durval Muniz de Albuquerque, Foucault, e Certeau e Derrida para os alunos de 14 anos da Alba, mas como a Alba vai conseguir construir ferramentas aqui nesse debate para poder levar para a sala de aula dela de uma forma que seja mais clara, fácil, perceptível para os alunos. Eu acho que isso é importante, isso eu acho que é um ganho. Minha conexão caiu na hora que eu estava falando. Mas é isso. Esse caminho aí que o autor dá, que eu acho que vai me ajudar a partir de então. Depois você conta pra gente se deu certo. Depois da pandemia. Depois vou fazer as pazes com os heróis da região e vou levar para a sala de aula. Mais alguém quer falar alguma coisa? É a hora que todo mundo fica tenso, né? Sente essa obrigação de falar. Mas, gente, se ninguém mais tiver o que falar, a gente encerra. Sim. Eu vou só pegar, porque você tinha falado sobre presentismo. Então, o texto que a gente vai debater, olha aí, está nesse livro aqui, né, do François Hartog, Regime de Historicidade, Presentismo e Experiências do Tempo. É o capítulo 4, Memória, História e Presente. Quem foi meu aluno provavelmente já leu comigo, quem não foi, e vai reler agora com outra visão, né? E quem não foi, vai ler pela primeira vez. Né? É um texto um pouco mais longo, mas eu acho extremamente importante para essa discussão toda que a gente está trazendo. Né? A gente vai... Quando que é o próximo encontro? Daqui a 2 semanas, eu não anotei o dia. Acho que é dia 7 ou 8. Não, tô doido, não. Sexta, né? Uma sexta. É o dia 10. Dia 10, eu acho. Isso, dia 10. Dia 10, então, às 15 horas. Porque a ideia agora é a gente começar a entrar um pouco nas temáticas de cada linha de pesquisa do laboratório, né? Então, esse texto seria mais ligado à minha linha de pesquisa, né? Que justamente trabalha com as noções de memória, patrimônio, identidade, né? Então, a gente vai aprofundar, não é que a gente vai deixar de lado a questão regional, mas vamos tentar justamente fazer essas conexões, né? Para em seguida a gente entrar também nas outras temáticas, né? Da Suzana, da Cláudia, né? No caso da Cláudia, ensino de história, e no caso da Suzana, a questão da agricultura e do meio ambiente, né, Suzana? E aí, enfim, a gente vai encerrar, então, agradeço muito a presença, a gente está com um grupo aqui firme e forte, né? A cada 15 dias, e, enfim, esse debate vai ficar disponível também no canal do Laboratório de História Regional e Patrimônio, e também intercalando com os vídeos do meu projeto lá, de Quem Tem Medo de Teoria. Espero que vocês estejam gostando, estejam vendo, né? Porque a ideia realmente é a gente provocar o debate, movimentar um pouco essa quarentena, né? Com alguma coisa que seja do interesse da gente também, né? Então, eu acho que essas duas vertentes, digamos assim, que estão presentes no canal do laboratório, enfim, servem a esse propósito, né? E aí fica o chamado, né, aquela coisa de youtuber, né, de curtir, compartilhar, divulgar, enaltecer como os heróis, não, brincadeira, né? Vamos problematizar, né, porque nós somos historiadores. E é isso. Dessacralizar, né? Exatamente, podem dessacralizar de forma, né, ponderada, por favor, nos comentários, se for o caso, mas a ideia realmente é do debate intelectual, acadêmico, sério, ético, e por aí vai. Tá? Então, agradeço a presença de todos. Obrigada mesmo, gente. Até daqui a 15 dias. Isso.